Muito bem, gente, voltando aqui, vamos para essa parte de adição. Vamos ver com mais detalhe essa operação aqui. Nós temos os algoritmos e o vocabulário. O que é algoritmo? Algoritmo é simplesmente a forma de você resolver alguma coisa, tá bom? Qual o caminho que você vai ter que percorrer para chegar à resposta? Algoritmo é só isso, tá bom? E o vocabulário são as palavrinhas, né? O que significa cada uma dessas palavrinhas, cada um desses termos aqui. Antes, a gente vai ver aqui uma situação, um contexto. Temos um mapa, então uma conexão aqui com a geografia, mais uma disciplina importante para a gente. Vamos ler aqui o texto? Beleza? Então, vamos lá. A adição, perdão, a distância entre Porto Alegre e São Paulo mede cerca de 1.109 quilômetros. Olha aí. Entre São Paulo e Fortaleza, mede o quê? Cerca de 3.127 quilômetros. Qual é a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza passando por São Paulo? Então, você viu que o texto apresentou uma situação. Depois que você lê, aí vai ser necessário fazer a compreensão. É entender o que o texto está colocando para nós, tá bom? Então, você já começa a imaginar essa situação. Ele diz que a distância entre Porto Alegre e São Paulo mede 1.109 quilômetros, e entre São Paulo e Fortaleza, nós temos uma distância aí de 3.127 quilômetros. Ele quer saber qual é a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza. Então, vamos ver aqui essa parte da compreensão. Você sabe a medida da distância entre Porto Alegre e São Paulo, e entre São Paulo e Fortaleza. Você precisa descobrir a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo. Então, nós temos aqui o percurso, ó, Porto Alegre, vamos olhando para o mapa aqui, né? O Porto Alegre está aqui, nesse pontinho. Aqui, andando mais um pouco, nós temos São Paulo, e lá mais em cima, Fortaleza, pertinho da gente aqui, né? Pertinho do Piauí. Então, ele pergunta qual é a distância de Porto Alegre a Fortaleza. Nós sabemos a distância de Porto Alegre a São Paulo e nós sabemos a distância de São Paulo a Fortaleza. Então, são duas distâncias, né? Daqui para cá e daqui para cá. Se nós queremos saber dessa cidade para esta, nós teremos que fazer a adição, a soma das duas, o quê? Das duas distâncias. Então, nesse percurso, São Paulo está entre Porto Alegre e Fortaleza. São Paulo está aqui, está no meio. Uma das ideias da adição é o quê? Juntar, que eu já falei para vocês. Então, devemos efetuar uma adição. Tá bom? Qual vai ser essa adição? A adição dessas duas distâncias, das medidas dessas duas distâncias. Essa primeira é de São Paulo, de Porto Alegre para São Paulo, né? Mais perto, temos uma distância menor. Já de São Paulo para Fortaleza, temos a distância um pouquinho maior, que é de 3.127. Nós vamos agora executar. Então, nós fizemos a compreensão, nós entendemos que para ir de uma cidade para outra, né? Para sair de Porto Alegre para Fortaleza, nós vamos passar por São Paulo, e esse percurso foi dividido em duas partes. Primeiro de Porto Alegre para São Paulo, depois de São Paulo para Porto Alegre. Quando a gente está viajando de avião, ou até mesmo de ônibus, a gente trabalha essa ideia de conexão. É quando o percurso ele é dividido em duas partes. Então, nós planejamos o quê? Que vai ser necessário juntar. Nós vamos ter que fazer uma adição. Adição das duas medidas da distância. Então, vamos para o executar, que é colocar a mão na massa. É isso mesmo, é pegar o papel e
lápis e fazemos o cálculo. Nós vamos efetuar a adição pelo algoritmo usual. Então, você pode até anotar aí no seu caderno. Algoritmo usual. Lembra o que eu falei aqui? Algoritmo? Algoritmo é a forma de você resolver alguma coisa, de você responder ao caminho que você vai utilizar para chegar até a resposta. Tudo bem? Então, é usual por quê? É chamado de usual porque é o mais comum, é o que a gente mais utiliza. Então, é usual. E vamos ver aqui como é que funciona. Nós podemos entender isso aqui de duas formas. Primeiro, olha lá, essa primeira distância está aqui em cima, que é 1.109, somado com 3.127. E é sempre colocando assim, ó, algarismo embaixo de algarismo, do jeito que está aqui. O que tem mais algarismos, tá bom? Não significa dizer que é o maior número, mas o que tem mais algarismo, o ideal é que você coloque em cima, tá bom? Que a primeira parcela seja colocada em cima. Não é o caso aqui, tá? Mas sempre que você tiver uma quantidade maior de algarismo do que o outro número que você está somando, dê preferência de colocar ele lá em cima. Embaixo coloque o que tem menos algarismos. Ó, aqui nesse caso vocês estão vendo, aqui ficou o número menor em cima e o maior embaixo. Desse jeito não tem problema. O importante é a quantidade de algarismos. Tudo bem? Então, vamos somar aqui. 9 mais 7. Se você somar o 9 mais 7, o resultado vai ser igual a 16. 16 unidades. E 16 unidades é a mesma coisa que uma dezena e 6 unidades. Então, aqui, como o valor da posição, que é o valor posicional desse algarismo aqui, é só das unidades, então nós vamos deixar o 6 aqui, que são 6 unidades, e o da dezena nós vamos levar lá para cima. Para onde? Para cima da dezena. Na casinha aqui, só tem 0, mas agora apareceu 1. Ele vai ser somado com 2, que nos dará o resultado 3. Pronto, a gente soma 1 com 1, que dá 2, 1 com 3, que dá 4. O resultado será 4.236 quilômetros. E o algoritmo usual simplificado é esse aqui, ó. Você pensa assim, 9 mais 7 dá 16. Fica o 6 e leva 1. Sempre o da direita você deixa, da esquerda sobe para o outro lado. Tá bom? Então, 1 mais 0 é 1, 1 mais 2 é 3, 1 mais 1 são 2, 1 mais 3 são 4. E aqui nós temos a soma ou o total. É chamado de soma ou chamado de total. Tudo bem, gente? Então, só recapitulando aqui para vocês. Quando nós tivermos que somar, olha só, bote o que tem mais algarismos em cima e o menor embaixo. A maioria das vezes, quem tem mais algarismo é o maior número. Tá? E a gente sempre vai colocar em cima. Aqui apareceu um menor número em cima, porque 1.109 é menor do que 3.127, mas não tem problema não, foi só uma questão de ordem. Mas é claro que se aqui embaixo nós tivéssemos só o 109 ficava embaixo, e o 3.127 ia ficar em cima. Aí, obrigatoriamente, esse número maior ia ter que ficar em cima, porque ele tem mais algarismos. Tá bom? Agora, se os dois têm a mesma quantidade, não importa se o menor fica em cima, o maior embaixo, tudo bem? O importante é a gente calcular dessa forma aqui. Aí nós vamos para o terceiro e penúltimo passo, que é justamente o quê? É verificar. Na parte de verificar, nós vamos ver se está correto. Para verificar se está correto, podemos efetuar a mesma adição usando o algoritmo de decomposição. Vocês já estudaram, eu falei para vocês sobre a decomposição. O que é a decomposição? É você simplesmente escrever aquele número por extenso. Como você pronuncia o número? Nós temos aqui, ó, 1.109. É 1.000, olha aí, se fazermos a decomposição dele, vai ficar 1.109. Então, é 1.100, nós temos 0 dezenas e 9 unidades. Uma unidade de milhar, uma centena, 0 dezenas e 9 unidades. Aí o outro número é o 3, cadê ele aqui, ó?
3.127. Então, 3.127. É simples, né? Então, 3 unidades de milhar, então é 3.000. Uma unidade aqui de centena, então é uma centena. Nós temos duas dezenas, que é 20. Nós temos 7 unidades. Aí você pode somar cada uma dessas parcelinhas aqui, ó. 9 mais 7 dá 16, 0 mais 20 dá 20, 100 mais 100 dá 200, 1.000 mais 3.000 dá 4.000. Aí, se você juntar, você está fazendo a composição, aí nós vamos ter, ó, 4.220 mais 16. Aí, se 20 mais 16 a gente soma com 30, soma que vai dar 36, né? Então, fica 4.236. E aí chegou a vez de responder a pergunta, né? Depois de ter feito o cálculo, aí nós vamos responder a pergunta, porque a pergunta é, ó, qual é a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo? Então, de Porto Alegre até Fortaleza, passando por São Paulo, depois da gente ter feito a soma das duas medidas, né? Depois da gente ter utilizado a adição para encontrar o resultado, né? A soma, o total, chegamos a isso, a 4.236 quilômetros, que é a distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo, tá bom? Gente, assim, aqui nessa questão, a gente levou um tempinho, né, para responder. Por quê? É claro que porque eu estou explicando passo a passo para vocês, mas na hora de vocês responderem, vocês vão levar bem menos tempo, tá bom? É porque eu estive explicando com detalhes cada um desses assuntos. Tá bom, gente? Então, desejo a todos bons estudos. Logo, logo nos encontramos para mais uma aula. Tem uma atividade aí para vocês, tá bom? Um abração. Tchau, tchau.